Você já ouviu que o desempenho sexual masculino cai só por causa da idade? Mas muitos homens acima de 50 me fazem uma pergunta silenciosa. Tamanho e profundidade realmente determinam a satisfação? A ciência mostra que o problema raramente é a idade, é foco errado e circulação. Hoje vou revelar o que as pesquisas dizem e por que isso muda a sua confiança e energia. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Comente de onde assiste e curta. Quando falamos sobre profundidade vaginal, a primeira coisa que precisamos entender é que a ciência não mede a perfeição ou um padrão rígido. Pesquisadores utilizam ferramentas como ultrassom e medições clínicas para criar médias, mas essas médias não definem experiência sexual ou satisfação. Em estudos, a profundidade média varia bastante e, mais importante ainda, o corpo feminino é extremamente flexível. Muitos homens acima de 50 vivem acreditando que, se não corresponderem a um número específico, algo está errado, e isso gera tensão silenciosa, ansiedade e queda de energia. Mas essa preocupação é desnecessária e muitas vezes prejudica a própria circulação e resposta sexual. A fisiologia aqui é simples. A satisfação não depende de medidas exatas, mas de conforto, comunicação e resposta do seu corpo. Quando você entende que variação é normal, sua testosterona e energia deixam de ser drenadas pelo estresse de comparação. Homens maduros frequentemente percebem que a mente influencia mais a experiência do que qualquer parâmetro físico. Com essa clareza, você começa a se libertar de inseguranças silenciosas que acumulam com os anos, sentindo mais controle sobre seu desempenho e vitalidade. Além disso, é interessante notar que a maioria dos estudos considera mulheres em repouso e não durante a atividade sexual, que naturalmente envolve alongamento e adaptação. Isso significa que os números que aparecem na pesquisa científica muitas vezes não correspondem à experiência real, e isso é um alívio para qualquer homem acima de 50 que teme não estar à altura. A chave aqui é perceber que seu corpo tem capacidade de se adaptar e isso impacta diretamente sua circulação e energia. Pequenas mudanças na respiração, hidratação e relaxamento podem fazer uma diferença real, tornando a experiência mais prazerosa sem depender de números. Entender isso é libertador porque muda a forma como você encara a sua masculinidade e desempenho. Ao invés de se fixar em medidas, você começa a se concentrar em seu bem-estar geral, como o sono influencia a testosterona, como a circulação adequada mantém ereções firmes e como hábitos diários simples aumentam energia. Esse conhecimento ajuda a eliminar a ansiedade desnecessária e fortalece confiança, algo que muitos homens acima de 50 descobrem ser mais valioso do que qualquer métrica física. Mas isso é apenas a base do assunto, porque a percepção masculina muitas vezes distorce a realidade, e é aqui que a maioria dos homens comete erros sem perceber, acreditando que o que vê ou imagina determina seu desempenho. No próximo capítulo, vamos explorar como essas percepções podem alterar sua resposta fisiológica e o que você pode fazer para recuperar controle e confiança. Quando falamos sobre percepção masculina, precisamos entender que o que você sente nem sempre reflete a realidade. Muitos homens acima de 50 carregam imagens e crenças da juventude ou de padrões culturais que criam uma expectativa irreal sobre sexo e desempenho. Essa ansiedade silenciosa aumenta a tensão muscular, prejudica a circulação e reduz a energia disponível para ereção e prazer. A fisiologia é direta. Quando você se preocupa demais com medidas ou desempenho, seu corpo ativa respostas de estresse que interferem na testosterona e na sensibilidade. Reconhecer esse efeito já é um grande passo para recuperar controle. Outro ponto crucial é que a mente interpreta experiências passadas de forma amplificada. Se um desempenho anterior não foi satisfatório, você tende a antecipar o mesmo resultado negativo e isso cria um ciclo que drena energia e confiança. Homens maduros que entendem essa dinâmica começam a perceber que a percepção pode ser ajustada, não apenas ignorada. Técnicas simples, como respiração consciente, atenção plena e pequenos exercícios de relaxamento, ajudam a reduzir a ansiedade, melhorar a circulação e aumentar a resposta física natural. Além disso, a percepção distorcida muitas vezes leva à falta de comunicação com a parceira e isso amplifica a insegurança. Homens acima de 50 que conversam abertamente sobre expectativas e sensações notam melhora significativa na energia, na conexão emocional e até na firmeza das ereções. Essa abordagem prática e diária, aliada à hidratação adequada e atenção ao sono,
Fortalece a testosterona e a circulação, criando um ciclo positivo que melhora a experiência sexual de forma natural. O ponto-chave é que envelhecer não significa falhar. Seu corpo responde quando a mente se acalma e pequenas mudanças na percepção produzem efeitos reais. Muitos homens maduros descobrem que quando ajustam o foco da ansiedade para cuidado e presença, a energia, a circulação e o prazer aumentam consideravelmente. E é aqui que a maioria dos homens erra. Eles não percebem que essa distorção da percepção é o verdadeiro obstáculo. No próximo capítulo, vamos detalhar como a circulação, a hidratação e a sensibilidade do corpo atuam juntos para maximizar energia e desempenho, mesmo após os 50 anos. A circulação é um dos pilares mais importantes para a saúde sexual masculina, especialmente para homens acima de 50. Quando o sangue flui adequadamente, seu corpo consegue manter ereções firmes, aumentar sensibilidade e sustentar energia durante a atividade sexual. Mas muitos homens não percebem que hábitos simples, como hidratação diária, caminhar regularmente ou evitar períodos longos sentado, afetam diretamente essa função. A água, por exemplo, não só mantém os tecidos hidratados, mas também facilita o transporte de oxigênio e nutrientes para os músculos e órgãos, incluindo o pênis, fortalecendo a resposta sexual naturalmente. Sensibilidade também é uma parte vital que costuma ser negligenciada. Com o tempo, algumas áreas podem ficar menos responsivas se não forem estimuladas ou se o fluxo sanguíneo estiver comprometido. Exercícios simples de alongamento, massagens leves e atenção ao toque aumentam a percepção corporal e ajudam a melhorar a energia geral. Homens maduros relatam que, ao implementar essas mudanças, sentem maior confiança, menos ansiedade e mais prazer, o que eleva ainda mais a testosterona e a motivação diária. Outro fator que influencia diretamente a circulação e a sensibilidade é a respiração profunda e consciente. Respirar de forma lenta e ritmada reduz tensão, melhora a oxigenação e ajuda o corpo a responder de maneira mais eficiente. Associar essas práticas a bons hábitos de sono potencializa a energia e garante que seu corpo esteja pronto para responder quando necessário. Pequenos ajustes consistentes, como beber água suficiente, caminhar, alongar-se e dormir bem, geram resultados maiores do que qualquer esforço isolado ou solução rápida. O ponto central é que a profundidade ou medidas anatómicas são menos relevantes do que a capacidade do corpo de se adaptar e responder de maneira saudável. Homens acima de 50 que focam na circulação, hidratação e sensibilidade percebem uma transformação na energia, na intimidade e na confiança, sem precisar se comparar a padrões irreais. E existe um detalhe pouco comentado que amplia tudo isso. A maneira como testosterona, sono e sistema nervoso interagem com esses hábitos faz toda a diferença. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. À medida que envelhecemos, a testosterona naturalmente diminui, mas isso não significa que você está condenado a perder desempenho ou energia. Para homens acima de 50, o corpo ainda responde muito bem quando você entende como hormônios, sono e sistema nervoso trabalham juntos. A testosterona influencia não apenas libido, mas também circulação, massa muscular e sensação de vigor. Um sono de qualidade, por exemplo, regula a produção hormonal, melhora a energia e aumenta a capacidade de resposta do corpo durante a atividade sexual. Pequenos ajustes no cotidiano, como horários consistentes de sono e um ambiente tranquilo, fazem diferença real. O sistema nervoso também desempenha um papel essencial. Quando você está relaxado, circula mais sangue, aumenta a sensibilidade e a energia flui naturalmente. Estresse, tensão ou ansiedade crónica reduzem a testosterona e prejudicam a resposta do corpo, mesmo que você esteja fisicamente saudável. Homens maduros que aprendem a gerenciar estresse, seja por respiração, meditação ou exercícios leves, observam melhorias no desempenho, na energia diária e até na firmeza das ereções. Além disso, manter hábitos consistentes de alimentação equilibrada e hidratação reforça a produção hormonal e ajuda o corpo a reagir de maneira mais eficiente. Muitos homens acima de 50 percebem que pequenas ações repetidas diariamente, caminhar, beber água suficiente, dormir bem e reduzir álcool ou excesso de cafeína, aumentam a energia e sustentam testosterona sem esforço excessivo. Não se trata de reverter a idade, mas de ajustar o corpo para responder melhor a cada estímulo. O grande segredo é que envelhecer não é falhar, é adaptar-se com inteligência. Ao conectar sono, circulação, testosterona e hábitos diários,
você cria uma base sólida para energia e vitalidade. Mas o problema é que quase ninguém conecta todos esses pontos. E é exatamente por isso que muitos homens sentem frustração silenciosa. No próximo capítulo, vamos unir ciência e prática para mostrar hábitos simples que sustentam satisfação e confiança a longo prazo. O que realmente sustenta a satisfação sexual e a confiança masculina a longo prazo não são medidas ou números, mas hábitos consistentes que você pode adotar todos os dias. Homens acima de 50 que incorporam pequenas práticas de autocuidado, como caminhar regularmente, manter hidratação adequada, dormir bem e prestar atenção à circulação, percebem melhora significativa na energia, na firmeza da ereção e na sensibilidade. Esses ajustes simples fortalecem a testosterona naturalmente, aumentam a vitalidade e reduzem a ansiedade silenciosa que tantos carregam sem perceber. A chave está na constância, não na intensidade, permitindo que seu corpo responda melhor ao longo do tempo. Outro ponto essencial é a atenção à intimidade emocional e à comunicação com a parceira. Homens maduros que compartilham sensações, expectativas e pequenos gestos de cuidado notam que a conexão se torna mais profunda e prazerosa. Essa atenção consciente à relação não apenas reforça a energia e libido, mas também melhora a circulação e a percepção do prazer. Incorporar atenção plena à experiência sexual, focando no presente e não em comparações ou padrões irreais, aumenta a confiança e reforça a autoestima. Além disso, pequenas intervenções diárias, como exercícios leves de alongamento, respiração consciente e hidratação adequada, criam um efeito cumulativo poderoso. Homens acima de 50 relatam que a combinação desses hábitos simples com cuidado da saúde geral transforma não apenas o desempenho, mas também a sensação de vigor e controle sobre o próprio corpo. São mudanças que exigem disciplina mínima, mas produzem resultados consistentes e sustentáveis, mostrando que envelhecer com vitalidade é uma escolha prática e acessível. Pequenos ajustes diários constroem grandes resultados ao longo do tempo. Ao adotar esses hábitos e permanecer atento ao seu corpo, você percebe que energia, circulação, testosterona e confiança podem ser mantidas ou até melhoradas, mesmo após os 50. A sensação de poder, controle e prazer que muitos homens sentem nessa fase da vida é resultado direto de cuidar de si mesmo de maneira consistente e inteligente e não de tentar corresponder a padrões irreais. E isso nos leva naturalmente à reflexão final sobre como seus melhores anos podem ser sustentados com conhecimento, prática e atenção contínua, algo que vamos consolidar no encerramento. No encerramento, reforço que compreender o próprio corpo traz tranquilidade e poder de decisão. Trago a mensagem de que homens acima de 50 não estão atrasados, apenas mal informados. Destaco que energia, circulação, sono e hidratação constroem resultados sólidos quando respeitados diariamente. Relembro que desempenho não é medida, é resposta do corpo ao cuidado contínuo. Convido você a participar da comunidade, comentar experiências, compartilhar com outros homens e se inscrever para seguir aprendendo. Finalizo com um tom digno e esperançoso, deixando claro que o envelhecimento pode ser vivido com presença, conexão e confiança. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles são sustentados por um melhor entendimento do seu corpo e escolhas simples feitas todos os dias.